Welcome to Bruce Podcast on YouTube channel. Bem-vindo ao Podcast Bruce aqui nos Estados Unidos. Ó, que voz bonita que eu tô, hein, galera? Eu sou o Rock. Eu vou ter que fazer uma voz bem. Eu sou o Arthur. Seja bem. Inglês, o Rock? É verdade, Rock. pronúncia Oh, pronúncia perfeita, cara. legal. Parabéns. Fechou bem. Seja bem-vindo a mais um Bruce Podcast. Welcome to Bruno. Bruno. Eu sou de Bruno, o que é Bruno? Bruce Podcast. Você tá no ficar sabendo. O cara foi falar inglês, trocou o nome. Né? Não vou cortar, não. Cara, pior. Bem-vinda. Welcome to Bruce Podcast. My name is Bruno. Tudo bem. Ai, caralho. Tá bem, meu amigo? Tá ótimo. É ótimo, mano. Não tem que cortar mesmo, não, mano. Gente, seja bem-vindo a mais um. Eu acho que se vocês não perceberam, essa voz da introdução não é minha. Parece, mas não é minha. É a do Gary Knight. É, Night. Do Gary. Gary, muito obrigado. Prazer Oh. estar aqui com vocês. It's a pleasure to be with you here this evening. Olha, Que você viu? isso, cara? Aqui, é a voz mais linda de Maryland. Que isso, cara? Muito obrigado, viu, Gary? Obrigado a vocês. Espero obrigado que demais, você goste do papo aqui que a gente vai ter. É uma conversa fiada mesmo. Tá certo. Saber um pouquinho. Vamos nos conhecer. Vamos É, nessa. nos conhecer. Falei pra ele, não quero fazer um monte de pergunta aqui não, porque eu Você quero quer ter ter a surpresa, Surprise. a surprise. Então, muito obrigado, viu, Gary? Valeu. Gary, me conta um pouquinho da sua história. Da sua trajetória. Da sua Da história. onde você é no Eu já vi Brasil. que sua família é do Brasil, né? Porque você não é do Brasil. Então me conta um pouquinho de. Então vamos lá. Eu nasci no Rio Grande do Sul, no Brasil, porque muita gente pensa que eu sou americano, né? Eu pensei, que você chegou aqui, eu falei. Com o nome Gary, eu Isso, falei, é agora, americano. agora eu sou os dois. Então o que aconteceu? Primeiro a gente foi pra Inglaterra, né? Lá eu aprendi inglês. Com quantos anos você foi pra Eu tinha Inglaterra? 7 anos de idade. 7 anos. Aprendi a falar certinho inglês, né? É, Fiquei- que lá é bem. Lá que seria mais ou menos o português de Portugal, né? Pro brasileiro, né? É, só que o português de Portugal é muito arrastado. Eles param- Não teria essa comparação do inglês Não- britânico pro inglês Não americano. tanto. O inglês britânico é um inglês mais limpo, puro, né? Que você pode entender a pessoa mais corretamente. Beleza? Eu vejo que o inglês britânico ele é falado muito do jeito que escreve. Que água, Então, por água lá exemplo- mesmo é water. Water. Não, lá eles falam water, Water. entendeu? E aqui water. Aqui fala tudo batido, water, né? Então eu vejo a Inglaterra. Eu gosto do sotaque inglês. Porque tipo assim, ó, olha aqui, ó. But of course, my dear fellow, perhaps you'd like a spot of tea and some biscuits. Entendeu? Caraca. Eu Entendi. simplesmente falei. E aí, meu chapa, você quem sabe gostaria de um chazinho com os biscoitos? Entendeu? Caraca. Agora fala em inglês, com inglês americano. Ok. You want some tea and some biscuits? A diferença. É muito, eu gosto mais do inglês britânico, Eu cara. também acho muito bacana. Eu acho muito mais bonito. E eu acho pra aprender inglês britânico mais fácil do que aprender o inglês americano. Sim. Por causa disso, por causa que a escrita, eu não sei se é tudo, posso estar enganado pra caramba, mas a escrita, o jeito que você fala é o mesmo jeito que É você porque escreve. pra gente que tá aprendendo aqui é muito confuso, né? Você lê uma coisa de um jeito e falar de. E fala de outro Fala outro jeito. Então é mais complicado. Mas desculpa. Então, você foi pra lá com 7 anos. Isso. Mas daí, pulando um pouco na linha do tempo, né? Até uma história engraçada. A gente veio aqui para os Estados Unidos, morou aqui, daí foi visitar de volta lá. Daí a gente tava caminhando numa das pontes lá de Londres, e eu tava eu e meu pai caminhando, e daí veio um cara britânico, né? Ele começa a zoar da gente. Vocês americanos, isso ele falando em inglês, né? Aham. Vocês americanos, volta de volta para os Estados Unidos e tudo mais. E a gente, pô, qual é? Uma que a gente nem era americano. Nem inglês. Nem inglês, né? E aprendeu inglês lá na Na Inglaterra. Inglaterra com eles, entendeu? Aqui, rola essa rivalidade lá com os americanos e os Sim. britânicos? Eu sei Sim, que os americanos zoam muito o sotaque, né? Sim. Do britânico, né? Eles zoam pra caramba do sotaque.
Aí já é tipo, aí eu acho que já é a gente zoando o português de Portugal, né? Isso. Só que eu vejo que o português de Portugal, ele tem muitas... Eu não sei, você me corrige se eu estiver errado. O português de Portugal, ele tem muitas palavras que é muito ao contrário do que o português pra gente. O britânico, não. As palavras são as mesmas, os significados são os mesmos, certo? É, a maioria são. Então. Só eu já- algumas, bem assim, tipo aqui nos Estados Unidos você chama caminhão ou jamanta de truck, né? Lá na Inglaterra chama de lorry. Nada a ver. Caramba. Caraca, não, nada, Aham. nada Ou a ver, aqui né? nos Estados Unidos a gente chama de torneira de faucet, né? Lá eles chamam de spigot. Nada a ver. Entendi. E tem alguma tradução de spigot aqui? Ou não existe essa palavra aqui? Também tem. É uma Que palavra em inglês. Mas é o quê? Mas é... É a torneira. Não, mas se algum americano chegar e falar pra algum americano spigot, ele vai saber que é torneira? Tá, ele vai. Tá, nesse tom, ele vai entender que é a torneira de fora da casa, ok? Porque Ok. tipicamente faucet se usa dentro da casa, na pia, ok? Agora, spigot seria mais a saída de água naquela torneira que está conectada no bloco de concreto ali fora para você aguar as plantas, por exemplo. Entendeu? Essa Entendi. é a diferença. Entendi. Uns lances É, assim. doideira. É, Ô, doideira. americano. Prende aí. É, mas coisa pra aprender, né? Conhecimento sempre bom. Aí, se a sua família foi pra Inglaterra, Tá, daí a gente ficou lá 4 anos, né? Daí a gente veio aqui pro estado de Michigan. A gente morou 2 anos em Michigan, Foi onde você fez faculdade? não, Missouri. 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 Aí, Michigan é onde tem neve de verdade, que tipo assim, ó, cobre até em cima das televisão aí. Aí você sai de manhã, abre a porta, pof, opa, hoje eu não vou sair, né? Caraca, cara. É muito assim mesmo, cara? Sim. E em vez de ficar preso mesmo dias dentro de casa por causa da neve, Não, eles têm que cavocar, né? E daí tem a. todo mundo lá tem máquina, né? Pra Sim. tirar a neve, né? Não tem nem Daí como. vem os tratores e eles põem essas montanhas enormes de neve lá no meio da rua, assim, e aquele troço fica lá até chegar o junho, verão. derretendo. Caraca, no verãozão tá lá derretendo Você ainda. olhou aquelas neves lá do Menhai Todo dia eu passo lá pra ti que você mas já tá totalmente? tá derretendo, mas ainda tem neve ainda pra caramba. Ah, Ou também no lago Michigan, não sei se vocês já foram lá ou não, mas tem dunas e tudo, né? Parece mar aquilo, mas não é lago. Então as ondinhas são assim, nhec, nhec, né? Mas É parece mesmo? mar aquele lance, com dunas e tudo. Mas no inverno, o ponto, no inverno congela, né? Então eles fazem competição. Imagina esses redneck, né? Faz competição que vai com a picape lá no lago, em cima do lago, pra ver quem é que consegue chegar bem lá no centro antes de afundar o mais Que possível, isso? entendeu? Mas isso é permitido Mas isso ou é é uma coisa afundar? legal? Já era, né? Perdeu o carro. Mas isso. Mentira, sério? aham. A polícia não encrenca, Mas nem a nada? polícia. Isso é legal? Se legal, não sei, mas o que o pessoal faz. Então lá Que deve ter um monte de loucura, carro cara. debaixo da água lá. Sim, deve ter alguns lá afundados. Eu Vários. não tenho coragem de andar em lago congelado, cara. Eu tenho medo. Imagine de carro. Não, porque lá fica um bloco sólido aquilo, né? Uhum. Dá uns blocão, né? Ah, que eu já vi tanto filme de nego que caindo ali, parece que quando você cai naquele lago, no lago congelado, você não volta pelo buraco que você caiu, você volta no paredão, né? Aí tu fica ali afogando e nervoso. É se filme, não- né? Se não encontrar É, a No saída. filme é, né? Então, eu não pago pra ver, por isso que eu não ando em lago congelado. Cara, Bem é. que faz. Caraca, que doideira. Aí, vocês foram pra Michigan? Sim, depois de 2 anos lá, se mudamos aqui pra Maryland e desde então estou aqui. Sua família tá aqui até hoje? Não, meus pais voltaram pro Brasil. Daí eles queriam que eu fosse com eles, obviamente, né? Mas daí eu decidi ficar e acabei ficando. Olha. E aí ficou. Mas seus pais voltaram tem muito tempo já? Já. Aí você, Mais de 10 anos. aí você ficou aí. Isso. Caraca, por que eles voltaram pro sul mesmo? Aham. Entendi. Legal. Aí a gente tava conversando sobre o. Você tem uma. Você tem. Sei lá, você participa Uma de parceria com com o o Jonas, né? né? Sim. Como que é essa parceria? O que vocês fazem ali? Como que você descobriu da onde? Da sua voz? É, da onde começou? Ah, então, como é que começou isso? Anos atrás, aqui nos Estados Unidos, eu fui para o Columbia School of Broadcasting, que é uma escola, né, para você certificar como radialista, locutor e tudo mais. Só que daí na época, aliás, ainda continua assim e piorando. Na época eu
não conseguia trabalho na rádio. Aliás, conseguia trabalhar na rádio, mas não pelo dinheiro que eu queria. Então eu fui trabalhar qualquer outra coisa. Entendeu? Caramba. Então sempre tava com esse negócio pendente lá, no fundão, né? No fundão. Daí eu fazia algumas vinhetas aqui e acolá, e daí avançando muito na linha do tempo, acabei encontrando com o Jonas aqui nos Estados Unidos, porque ele fez um teste de rua comigo no MVA, e daí ele me falou que trabalhava pra Record, pra Globo no Brasil anteriormente, né? E ele tinha a Gostei Network lá no Brasil. E daí ele simplesmente abriu um braço aqui nos Estados Unidos também, entendeu? Ele falou, você não quer fazer um programa lá na sessão gospel? Eu disse, topei, entendeu? Daí que surgiu esse programa, Night of Christ, Cavaleiro de Cristo, que eu faço lá nas segundas-feiras à noite. I like it. Que top. Mas como que desde pequeno você gostava de rádio, essas coisas de locução? Como é que foi que você descobriu que você tinha essa vocação, assim, pra poder falar bonito desse jeito? Que é um dom, né? Ter Sim, essa voz. isso vem mais de um aspecto musical, né? Porque eu venho de uma família bem musical. Então eu já toquei em orquestras antes. Meu pai tocava em orquestra também. Aliás, ele ainda toca numa orquestra lá no Brasil. Mas quando eu tocava aqui, a gente ia fazer tour em Boston, em Nova York e tudo mais. Caramba. Daí eu sempre fazia parte de dramas e... Não sei se você já ouviu falar aqui em Craigslist, aqui nos Estados Unidos. Então, tem muita galera que põe anúncio lá pra você ser um ator em peças teatrais e tudo mais, né? Ah, é? No Craigslist? Isso. Ah, Lá abaixo do Talent e Gig Section. Então, eu Nem me imaginava que eu no me Craigslist metia não. lá à toa e Eu não fazia ia ideia que existia fazer... isso. Exatamente. Você consegue tudo o que quiser lá no Craigslist. não, sim. Até ator agora eu tô descobrindo. Até ator. Se eu tô precisando de alguém de coadjuvante ali só pra andar, tem lá. Põe lá. Aposto que alguém vai responder. Que da hora, cara. Então eu doido. fazia essas peças teatral e tudo mais, né? Fazia ao vivo, né? Daí aquilo foi desenvolvendo, né? Aí tu foi, buscou essa faculdade. Aham, E começou aí gostou, apaixonou. isso. Daí foi fazer qualquer outra coisa, menos isso, né? Porque você viu que o dinheiro Aham. não era tão atraente. Exatamente. Mas a questão de rádio, por que você... rádio aqui é questão financeira, essas coisas é ruim? Sim, por Essas causa que... rádio americana que eu falo, essas É, que é igual essas a rádio 91.9, assim. Isso. Pera aí, a 91.9 é bancada pelo ouvinte, ok? As outras maiorias das rádios são bancadas por corporações, que nem estão aí com os ouvintes, ok? Eles só bancam aquilo baseado nos comerciais que eles põem, tá ligado? E daí o que eles fazem com os DJs deles? Faz lá, grava tudo antes e depois cai fora. Então a Caraca. maioria que você está desses programas que você escuta aí na rádio já foi pré-gravado aquilo, não é ao vivo. Você pensa que é ao vivo, entendeu? Mas como que se embancada pelos ouvintes, a WGTS? Tá, então a WGTS não tem nenhum respaldo financeiro sozinho, ok? Por causa que eles não põem nenhum comercial no ar. Então, somente os ouvintes que bancam Tipo, os ouvintes mandam grana pra Isso, WGTS. isso, pra eles Ó, ficarem no Que ar. da hora. Eles só E é uma rádio muito boa, né? Sim. Eles fazem altos eventos legais, assim. Minha esposa é apaixonada pela WGTS. E com o foco cristão, que é muito bom, né? Aham. Eles fazem, eu e minha esposa, a gente escuta direto. Eles fazem um desafio da Bíblia. Não Aham. sei se você já ouviu. Sim. Se é true ou false. Aí é bem legal, assim, essas coisas assim desse. Pra o ouvinte ligar e responder. Eles fazem sempre com o ouvinte. Se é verdadeiro ou falso. Eles leem uma parada da Bíblia. Aí o ouvinte tem que falar. Aí ganham alguma coisinha, ganha, sei lá. Ó, que legal. Ganha uma coisinha, aí eles fazem lá, é bem legal. Eu e minha esposa a gente sempre fica lá. É verdadeiro. Mas eles, tipo assim, eles não fazem, não é competição. Se a pessoa não sabe, aí eles dão, tipo assim, falam pra você, o que dica. você acha que é? Aí alguém da rádio fala assim, eu acho que é falso. E tal, eu acho que é verdadeiro. Tipo, eles fazem de tudo pra pessoa acertar aquilo ali. Não vai perder. É bem legal. WGTS, eu só acho as rádios aqui que... Acho que é a rádio do mundo inteiro. Repete as músicas demais. A Sempre as muito gospel mesmas. repetitivo. também é assim? Todas as músicas. Foi uma coisa que eu estranhei muito quando eu vim pra cá, que as rádios que eu escutava, às vezes era impressionante, cara. Tocava uma música, tocava outra e depois tocava aquela música de novo. Eu falei, caraca, no Brasil às vezes você demorava pra ouvir aquela música que você gostava, né? Eu falei que era muito... Então aqui funciona assim. Por exemplo, tem
a companhia de músicas da Sony, tem a companhia de música da Universal, tem a companhia de música da RCA. Elas basicamente fazem isso. Aqui tá a lista dos nossos artistas, aqui tá a lista das músicas, e manda para todas as rádios dos Estados Unidos e as corporações. Essa é a lista de música que vocês vão tocar. Ah, sabe o que é? A gente tem um artista que a gente quer dar ibope pra eles agora. Então, cada 5 músicas vocês vão rolar a mesma música deles. Então, os DJs aqui não têm controle, ok? Eles são pau mandado dessas companhias. Mas entendeu? aqui eles Muito recebem, dinheiro, né? recebem porque no Brasil eu sei que tem, quando toca a música, tem direitos autorais lá e tal, aí paga. Aqui Os caras também. recebem. Aqui também recebe Sim, pelo. quanto mais rotação daquela música, mais grana que a pessoa ganha. E tava, a última vez que eu chequei, né, era em média de 5 a 7 centavos cada vez que aquela música era tocada no ar. Você pode pensar, ah, isso é nada, né? Só que multiplica isso pelas centenas e milhares de estações que tem para os Estados Unidos, né? Daí que vem a bolada, entendeu? Que Quantas vezes vão É estar assim que tocando? funciona. Ah, é real. Não que uma rádio tocou lá, sei lá, 30 vezes no dia. Mas se todas as rádios dos Estados Unidos tocou ela 30 vezes, imagina. É muita grana. Porque essas músicas populares que você escuta na rádio, ad nauseum, né? Vale em média de $25 mil. Uma música popular delas consegue gerar $25 mil, em média. Mas gera pra quem? Para o artista e ou a pessoa que escreveu a música. Entendeu? É assim que funciona. Caramba. Né, eu não. No Brasil eu imaginava. No Brasil eu sei que é assim, porque eu tenho um amigo meu que ele é. Como é que fala? Músico, compositor. Compositor. Aí ele, uma vez ele tava me explicando. Já ganhou mais, né? Antigamente ganhava muito mais. Hoje em dia tá. Não deve estar bom também, senão não existiria compositor, né? Ah, tem bastante. Sim. É. Eu tenho mais respeito para a pessoa que compôs a música do que o cantor que interpretou a música. Porque tem muita gente que pensa, ah, tal música é de tal pessoa. Não é, não. Não é. Você tem que ver lá Foi o nome da Lohan compa- que escreveu, foi o Arthur que escreveu, foi o Rock que escreveu. Entendeu? O cara ele só passa o que Ele interpreta o que ele É. interpreta. Eu o tenho, que eu tá- tenho mais respeito pelo cara que compõe e canta, né? Que ele tá cantando Isso. aquilo que ele escreveu, né? Né, também tem isso. Que hoje em dia virou um mercado. É um escrevendo e um que é o rostozinho bonito da mídia Isso. pra cantar aquela música que ele não vivencia aquilo, não é uma história dele, né? Mas muita gente que é compositor, tem muita gente que é famosa hoje, tipo assim, que tá na mídia, que era compositor antes. Sim. Ele era compositor e aí ele foi ganhando o espaço dele e entrou na mídia, né? Né, Lohan? Você que é músico aí. É isso aí mesmo, pô. O Lohan também é músico, ó. Legal. Guitarrista. Mais ou menos, é um lero-lero, assim, sabe? É, só engano. Só dá uma enganada. E eu tinha corrido atrás disso por causa que, como eu componho e escrevo músicas, né? Eu queria saber o negócio atrás disso, entendeu? Pra não assinar contrato com um record company, né? E daí eles, basicamente, você é marionete deles, né? Você conhece um DJ aqui de rádio? Que a minha esposa tava falando com a mulher lá do trabalho dela lá, que é um aspas aqui que eu tô abrindo. Um cara, porque lá na empresa onde ela trabalha, aí um dos vendedores lá ele ficou por conta de pôr as músicas lá na empresa, no dia lá. Aí ele colocou um monte de música lá, que é do jeito que ele gosta lá. Aí a menina ficava zoando ele, falou assim, DJ, como que é? Cali. Não, Dirty Elbows, eu acho. Já ouviu falar desse DJ? Aí eu fui pesquisar de uma rádio, chama Dirty Elbows, tipo, cotovelo sujo. O nome do DJ. Eu falei, caraca, a Bela chegou me contando, eu falei, vamos procurar. Aí eu achei o cara do DJ 93.3, eu acho. a rádio. Cotovelo sujo. Falei, caraca. Eu falei, será que ele conhece esse Dirty Elbows? É desse jeito. O que eu ia te perguntar? Tava com uma outra pergunta aqui que eu ia fazer pra você na hora que eu me lembrei do Dariel. Eu ia te perguntar, porque foi uma decisão muito importante. Você, tipo assim, seus pais tomaram a decisão de voltar ao Brasil e você quis ficar? Teve algum motivo? Eu queria simplesmente me fazer aqui sozinho, né? Pelas suas próprias pernas e tal? É isso.
Não ficar sempre dependendo Mas da você mamãe já tinha e papai. quantos anos na época que seus 21. pais... Tava novo. Você tava... você pegou a maioridade e você ficou. Uhum. Eu me virei, né? Não ficou, tipo, não tinha nenhum laço familiar aqui. Seus pais... Tinha uns primos que estavam aqui, alguns estavam morando lá em Texas, né? No México também. Mas eles voltaram pro Brasil agora também. Agora eu tenho uma prima e um primo que estão morando em Flórida, não sei aonde. Só que eu não mantenho contato com Não tem eles. contato. Aqui você tá sozinho. Isso. Você é casado? É complicado. Agora é enrolado, tá enrolado. Mais fácil. Esse Arthur é indelicado. Evasivo. velho. Meu Deus do céu. Não, mas eu só perguntei, não precisa responder É o que porque ele tá. Não é que ele tá interessado, não, né, Arthur? É Eu não tô interessado, não. Sou casado. Não tô complicado, tô casado. Tô casado. O negócio do Jonas lá, é o que Gostei. é? Da Rede Gostei. É, da Rede Gostei. A Rede Gostei. É tipo live lá? É ao vivo? Sim, então tem alguns programas que ele faz na rádio pop e na rádio gospel, né? Que são live, e as outras sessões, porque a gente não consegue estar lá 24/7, né? São o programa que fica rodando robô aquilo. tocando de- Isso. Que tipo que ele mostrou. Porque ele mostrou que era o programação. robô, tem a hora do comercial, tem... Isso. Só que nem nas segundas são sempre ao vivo, né, com você. Na segunda-feira eu tô lá das 7 às 10, fazendo esse programa Night of Christ. E é Cavaleiro de sobre o Cristo. quê? O que você faz lá? Tá, então esse programa é música contemporânea cristã, Contemporary Christian Music, tipo 91.9, só que bem mais abrangente. Porque daí eu pego música do Brasil, da África, do Ele Japão. falou, tocou uma música da África. Ele tava lá, aí apareceu uma pessoa da África pedindo a música, ele foi e botou pra tocar. Uma música cristã da África, que ele nunca tinha ouvido. Isso, porque a gente tem audiência daqui, do Brasil, obviamente, e agora uma galera lá da África que Que tá bacana. escutando, ok? Bacana. Mas o que é? Você tipo assim, você tá ali na frente do computador, você vai estar falando, aí você vai estar tipo apresentando o seu canal, vai falando, e a pessoa, toca a música tal. Aí você fala assim, beleza, vou tocar a música tal pra vocês agora. E... Então, geralmente a gente faz essa interação, ou eu faço interação no Face ou nas lives, né? E geralmente, se eu consigo puxar ela a tempo, eu rolo no mesmo programa. Se não, eu rolo na semana que vem. E eu aviso a pessoa que eu vou fazer isso. Ah, que legal. Por causa que eu faço o programa bilíngue. Desta forma, eu primeiro faço o bloco em inglês, imediatamente faço aquele mesmo bloco em português, e daí eu rolo 5 músicas. Entendeu? Que é aquela mistureba. Daí o próximo bloco de novo, em inglês e imediatamente em português. E assim vai indo. Tem até uma sessão, um bloco que eu faço lá que é pra How to Learn English Reading the Bible. Como aprender inglês lendo a Bíblia. Então a gente, por exemplo, escolhe lá o Salmo 23, eu vou verso por verso, né? Ou em 2 Bíblias, ou no aplicativo, né? Ou numa Bíblia paralela. Que legal. Daí você lê o verso em inglês, daí lê ele em português. E assim vai indo, né? Você nunca pensou em ser professor de inglês? Você já foi professor de inglês? Eu tentei ser professor de inglês, só que o meu programa, meu schedule, né? Não bate com o da pessoa. A gente já tentou. E não funciona. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra poder fazer isso, entendeu? Mas você nunca pensou em investir de ser professor assim? Nunca foi o que você gostou? É assim, por causa que eu ensinava piano pra 7 mocinhas, na faixa etária de 7 a 14 anos de idade, tá? E aguentei isso por 1 ano, tá bom? Muito difícil, cara. Não, imagina, ter uma Eu já ia menininha te falar pra de 7... você me dar aula de piano. Eu tenho meu pianozinho aí. Teclado. tem então a claro, de você vai 7 dar aula anos pra eu uma sempre menininha ficava de- dizendo, vem cá, senta aqui, o piano tá aqui. E a de Nossa. 14 só lá. Nem tá aí, né? E aquelas de 8, 9, 10, aquelas sim que tava mais sério, né? Tá, mas beleza. Eu fazia classe grupal pra ser mais, como é que se diz? Mais barato pros pais, né? Aham. E daí funcionou. Daí perderam o Durante um interesse ano. e daí eu perdi o interesse também, né? Mas de repente, se eu fizer ensinar inglês, vai ser assim, one-on-one, né? 1 a 1. É, melhor, né? Acho Aqui, que até o pessoal tem, aprende tem que melhor. ver se ele tem um método também pra ensinar, né? Que... Você tem? Você... Você acha que você teria um método pra pessoa aprender rápido o inglês e tal? Eu teria um método que... Eu tenho um amigo no Brasil que mora em Floripa chamado Beto, ok? Ele ensina inglês lá. Ele já morou aqui nos Estados Unidos, mas ele ensina com um método que ele encontrou daqui.
se eu ensinasse, seria esse mesmo método que ele usa, que é bem efetivo, entendeu? Eu nem Entendi. lembro o nome do método agora, mas enfim. Mas que é mais que na questão de conversa, que tem muita gente que descarta essa parte gramatical de verbo e tudo, que fala que isso atrapalha pra quem tá aprendendo. Não, de que eu saiba é mais de conversa mesmo. De porque conversa, né? gramática vem Conversação. depois, né? Porque é que nem quando você está ensinando um bebê a falar, você não vai falar pra ele, É, ó, isso mesmo que eu já escutei falar. Ok, Carlinhos, agora vamos estudar as regras de português. Nada a ver, você ensinando ensina ele a ele, falar. eu quero água, eu quero pão, eu quero ir pro banheiro, né? Onde é que tá a mamãe, né? É, E a gramática vai depois, né? isso é verdade. Então, é isso aí, meu amigo. Então, você ouviu, tava certo. Não, que tem métodos, né? Tem gente que. E até a pessoa usou esse exemplo, que uma criança não aprende regras gramaticais, de verbo, né? Ela aprende falando. Ela aprende. Foi o exemplo que você deu correto mesmo. Tô a fim de aprender a tocar teclado, cara. Eu tentei tocar teclado sozinho, tipo assim, autodidata. Eu achei difícil demais, cara. Desculpa, uma pergunta. Como é que começou esse seu lado musical? Você falou do seu sim. pai, Da mas tua a parte família, né? Você desde- tocava só piano, seu pai tocava que instrumento de som? Isso, meu pai toca violino, né? E minha Caramba, mãe, que chique. minha mãe é soprano lírico, né? Então eles sempre tocavam e cantavam, né? Daí eu comecei a aprender violino, obviamente. Depois de 8 anos, não quis mais saber disso, daí voltei pro Mas piano. você toca um violino, então. Tocava. Agora, Mas se você agora pegar, você consegue tocar, não consegue? é bem enferrujado, né? Só que tem que pegar o lance de novo. Aham. Porque o violino é um dos instrumentos mais difíceis de tocar, simplesmente por causa que as notas não estão ali. Você tem que achar a nota, por ouvido. Não Ao opo- existe o traste. Isso. Ao oposto O que é isso? da guitarra, que Aquele tem o pauzinho que traste. fica no meio do braço, que divide, ali você já sabe aonde tá a nota. No violino não, no violino tem que ser a memória e o som, velho. Você tem que... Isso. Caramba, que Tem que doideira. lembrar E a a posição. doideira que tem a posição da mão também, Sim. do que você vai Do fazer. E no piano também é mais Não fácil porque entendo. todas as notas estão ali. Não é fácil, não. É só saber apertar quais. Não. Cara, eu tentei aprender sozinho. Igual eu aprendi violão, ukulele esse meio que sozinho. Aí eu falei, vou tentar aprender o Você teclado. aprendeu a tocar ukulele e violão? Aprendi, ué. Aprendeu, Roger, aprendeu. É, vai. Oxe, pega meu violãozinho aí. Vai. Aprendeu, Roger. Aí o teclado você não conseguiu ser autodidata. Aí o teclado eu tentei, falei assim, vou tentar pelo menos, sei lá, tocar alguma musiquinha aqui. Aí beleza, eu peguei um aplicativo de negócio de piano, paguei lá um aplicativo pra aprender. Aí fui lá, quando tava uma mão, tava até legal, conseguia fazer com uma mão. Ok. Aí consegui lá. Aí beleza, aí depois juntou duas mãos. Aí tem uma partezinha que você conseguia, que era bem devagarzinho. Você vinha aqui, tal. Rapaz, depois você vai juntando um monte de notas junto. Isso. E, Simples, e o prática. ritmo aqui assim, ó. Prática. Caraca, eu achei Ué, velho, mas difícil, você só mas- consegue trabalhar a música praticando, velho. Você não É, simplesmente também faz igual não quero livro, em você um lê o dia livro, assim. você Não, lê. eu sei, só que eu achei muito difícil. Eu acho que eu seria bem melhor se eu tivesse um professor do meu lado, me explicando toda a teoria da parada, ali. Porque eu toda a acho que você seria um bom paciência. pianista. Será que eu seria um bom tecladista? Aí você tem dúvida? É, isso Meu eu Deus, tenho. mas bom psicólogo ele ia ser, velho. Bom psicólogo, bom Boleiro. boleiro, bom. Minha mãe queria que eu fosse músico, com certeza. Quando eu era pequeno, eu fiz aula de teclado, de canto. Só que hoje em dia eu não sei fazer nada. Manda um abraço aí pra dona Márcia aí. Mãe, não realizei seu sonho de ser músico. Então, no tocante a isso, se você quer só, assim, brincar, 15 minutos, meia hora por dia. Se você quer ficar bom, mínimo 3 horas por dia. 3 horas É. estudando ali e fazendo. Eu notei que, porque esse foi no meu caso, né? Eu notei que eu comecei a ficar bom tocando 3 horas por dia. Entendeu? Mas você chegou a fazer aula de teclado? Sim. Como professora, né? E tudo mais. Piano, né, velho? O cara É, toca piano. Piano. Daí não quis mais saber, fiquei tocando violino por 8 anos, daí não quis mais saber do violino e voltei pro piano. Mas piano clássico, né? Isso. É muito diferente se eu aprender a tocar, porque eu tenho teclado. Tô tocando teclado e violão, você chegar e vou pegar no violão. Vai ser muito Violão não, você quer diferente. falar piano. No piano. Vai ser muito diferente. Vai ser mais pesado pra você, porque depende de tudo. Se tem teclado que tem peso, semipeso ou peso completo, que nem piano, entendeu? Caramba. Essa é a diferença. Mas vai ser mais pesado, você fala É, na, pra, as na pra teclas. nota. apertar, pra apertar. Mas pro resto de questão de nota, essas Mesma coisas, É, vai ser é a mesma coisa. coisa. É. Só Eu depende só vou ter que do. fazer mais força aqui. Das oitavas, né? É, quantas oitavadas tem.
Porque o teclado é bem menorzinho, né? Tem uns pianos que é grandão. Não, depende. Eu não sou pianista, mas tem os Yamaha, aqueles S90, que são aí 4, 5 oitavas que você bota Sim, lá. o normal é 88. 88 é o completo, né? Daí tem 76, daí tem Mas tem 61 e teclado 49. 88 também? Sim, Sim. 82. Eu sei, tem um teclado aí que todo mundo usa, os pica usam Nord. Aquilo é vermelhinho. sintetizador. Um vermelhinho, não é? Não é teclado, é sintetizador, é um Nord. Qual a O diferença? povo O que usa é isso? como teclado. Piano aquilo ali, ué. Vamos lá. Eu não sou da área, mas vamos lá. O sintetizador você tem que jogar numa máquina, num computador, para você poder emular um som. Ele tem um som de piano e som de teclado. Mas ele vai mas além. as O notas teclado. são todas As iguais, notas né? são as mesmas. Eu tô falando de questão de funcionalidade dele. Não, sim, mas o que eu tô falando, pra ele tocar, ele tem que fazer a mesma nota que ele Não, faria sim, é a no mesma piano, coisa. ele, Só que ele o vai som fazer é diferente. nesse... É a mesma sim. coisa que você tá tocando a guitarra. A guitarra, o violão. Ele o consegue som é pôr o mesmo. som de guitarra ali Sim. e fazer... A funcionalidade dele é outra, diferente do Doideira, piano. O velho. piano não faz isso. O Dennis, um cara que eu conheço, lá de Massachusetts, aí ele tocou no casamento do Azaf. Aí ele tava lá brincando, colocava a guitarra, mano. É a mesma coisa se tivesse o cara fazendo dedilhando, ele vindo aqui. Eu falei, Não, nunca vi, não. é essa aí? Falei, caraca. Você toca? Esse aí você... Mas melhor do que Só- eu pra responder Aham. é ele. Que é profissional. Não, então, como o Lohan tava falando, tem o controlador, que você liga num software via MIDI, e daí você pode tocar o que quiser lá, né? Ou tem os sintetizadores, vírgula, teclado, que tem todos esses sons já embutido, entendeu? Por exemplo, eu uso muito equipamento da Kurzweil. Kurzweil. Equipamento muito bom. Os sons deles Esse são... é das antigas. Cursor é das antigas. Mas ainda Esse tem é no top. mercado. É tão top que os sons que eles têm de piano e orquestra, por exemplo, são tão realísticos que os sons ganharam prêmios, entendeu? Caramba. Então é esse equipamento que eu uso, né? Korg tá ok, Roland tá ok, Yamaha tá ok. Eu ainda juro por Mas é Kurzweil. uma diferença muito gigante em som. Você pegar um teclado e um piano, a diferença de som é absurda. Depende do teclado. Os teclados baratinho, a diferença vai ser absurda, sim. Muito absurda, assim. Daí depende do teu ouvido. É mesmo? Porque eu posso pegar um teclado bagaceira, né? E pôr efeitos nele, pôr um equalizador lá bacana, né? E fazer ele soar muito melhor do que ele é, entendeu? Tem esses Mas lados igual, também. Lohan, questão de violão. Se você pegar um violão, aqueles violão topzera lá de $4.000, e eu pegar um de, sei lá, $600, violão que é tranquilo. Um violão, não um violão de Sim, $100, Tá. mas um violão ali de 600, que é um dinheirinho. Tá. A diferença vai ser muito absurda? Primeiro é a diferença quem tá tocando, né? Quem tá velho? tocando. Primeira diferença. Segunda diferença. Não, eu tô falando, o mesmo cara tá Equipamento. tocando um de Vamos lá, 4 mil e tudo tocando um de interfere. 600. O tipo da madeira que foi utilizada, quanto tempo a madeira daquele violão ficou ali curando pra poder, tipo assim, trabalhar naquilo dali. Se ela foi feita em indústria ou se ela foi feita à mão, aquele violão. Tá, tudo mas isso pra uma interfere, pessoa né? leiga que se eu vou tocar, tô tocando num show, na igreja Uhum. ou na roda de amigos, o cara tocar um de 4 mil e tocar um de 600, as pessoas que estão, vai sentir Você diferença? sente uma diferença, mas você não sabe o porquê. Aí é que tá. É a parada. mesmo? Você sente. Daí, como o Lohan tá falando, depende de quem tá tocando Quem tá o tocando. violão. Não, eu Aí falo tem se, outro tipo, detalhe. se for o mesmo cara, Você tá ligado? sente, você sente, no caso do piano, um exemplo, você pode pegar um tecladinho MIDI, pluga no Pro Tools lá, pô, vai sair um piano, você bota lá, escolhe qual efeito você quer, pô, daqueles piano brabo lá de cauda. Nossa, o meu tecladinho deve ser o mais bagaceiro que existe. Paguei tão baratinho nele. Tipo assim, vai sair um som bonito. Agora você pegar um piano de verdade num lugar com uma acústica fechada, ou num teatro que seja, cara, é outro som. Você sendo o mais leigo possível, você sente a diferença do som. Tá bom. Então tá, se vocês estão falando, eu acredito, né? Eu deixo. Só assino. Só assino o que vocês estão falando. Vou mudar totalmente de assunto de relação a isso. Ok. De questão que. Não pergunta se ele é casado de novo. Não vou perguntar se você é casado. Mas ela não veio não, né? Vamos lá, continua aí. Arthur, continua a pergunta. Vai, Arthur, para, Arthur, não faz essa vergonha. Como que é essa questão do negócio da MVA? Como que é essa questão da tradução, desse negócio da carta? Não sei se você pode falar disso. Não posso, de boa. Da questão de tradução, essas coisas de
Na verdade, como é que surgiu essa necessidade do pessoal aí? Como é que... Então é assim, ó, antigamente eu trabalhava numa loja de penhor. Sabe o que é loja de penhor? Sim. Você penhora coisas, né? Então eu comprava muito ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, equipamento musical e assim vai, né? Fiz isso por muitos anos. Eu era Tem bom. um programa bem legal que eu assisti. Pawn Stars. Era tipo isso que você trabalhava, né? Era isso, né? Aham. E daí, por exemplo, cada mês eu jogava $30 mil na rua e aquilo voltava com juro, né? Mas enfim, quis sair daquele negócio, porque aquilo fica um ciclo vicioso. Ganhava bem, só que não tinha vida. Vida Mas zero. por que não tinha vida? Porque era uma companhia que era dona daquilo, né? E ele só quer saber o que os empregados e os gerentes produziam de dinheiro para a companhia, entendeu? Então chegou um ponto que eu comecei a ficar farto, né? Eles não estavam tomando conta de apreciar, né? Minha gente do balcão, daí eu caí fora. Enfim, daí que surgiu um trabalho para eu tocar nessa igreja, que eu sou diretor musical, entendeu? Nessa igreja Qual que eu toco igreja lá no que fim de é? semana. Então, eu vou na igreja adventista sábado da manhã e eu vou na igreja presbiteriana domingo da manhã. Nessa presbiteriana, eu sou contratado como diretor musical lá, entendeu? Então, o que aconteceu antes da pandemia? Eu ensaiava o coral às quintas-feiras à noite para as músicas que a gente ia cantar no fim de semana, entendeu? Uhum. Tá, beleza. Depois, eu tinha todo o resto da semana livre, tipo, de domingo a sexta, né? Exceto quinta-feira à noite. Então, o que eu fazia? Esse negócio do MVI, de tradução. Então, mais ou menos quando eu fiquei diretor musical da igreja, entrou esse negócio de tradução, como você estava me perguntando, do MVA. Entendeu? Foi um Não, mas negócio duplo. como que surgiu esse negócio de pessoas que ajudam quem, sei lá, quem não fala a língua, quem precisa de carro pra fazer? Tem muito tempo que surgiu isso aí já é antigo. Sim, isso já é antigo, porque, por exemplo, eu comecei em 2014 fazendo isso, pra te dar uma ideia. Então, por exemplo, a pessoa que vem do Brasil, tem a CNH, quer tirar a carteira de motorista aqui no estado de Maryland, né? Não está seguro no inglês, então tem uma lista de intérpretes aprovados no MVA, que seria o Detran do Brasil, né? Uhum. Daí, por exemplo, o Arthur quer tirar a carteira, o Rock quer tirar a carteira, o Lohan quer tirar a carteira. Né? Você liga para mim, ó, tal dia, tal hora vai ser o agendamento, né? Você pode me acompanhar junto. Então é isso que eu faço. Você tem aquela licença de poder estar junto Isso. com o instrutor? Aham. Eu tirei minha carteira assim, com uma hispana. Sim. Pô, pra mim foi maravilhoso, cara, porque ela parecia conhecer todo mundo ali no MVA, aí ela trocando ideia e eu só dirigindo, eu relaxei ali naquele momento Sim. ali da prova, que foi, pra mim foi muito bom. Aí porque você eu- troca ideia com os. Você já conhece os ela fazia isso até de malandragem. Ela, como é que tá a família, não sei o que. O cara meio que esquecia de mim, Ah, tá. aí eu tocava, dirigia o carro tranquilo. Você faz isso também? Começa a bater papo com os Sim, caras? com alguns sim, por causa que eu geralmente vou muito ali de Gaithersburg, por exemplo, né? Então eu já conheço todos os examinadores e as manias e os tiques deles, entendeu? Mas você vê eles reprovando muita gente? Comigo, não. Mas você vê fora aí alguém sendo muito reprovado? Porque é tão ridículo, velho, o Mas teste, é- essas coisas. É teste, né? O cara fica eu fiquei nervoso. Não, pra fazer igual o você falou, tu teve que tomar Rivotril pra poder se acalmar, velho. Às vezes Mas não é o lá dia no da pessoa. Brasil- Eu sei, velho, mas às vezes não é o dia da pessoa. Você não fez o teu também, nervoso? Fica velho. nervoso. Aqui, amigo. não fez? Ah, mano. Fica nervoso. O meu... Isso depende da pessoa. No Brasil eu Isso fiquei depende da muito pessoa. mais nervoso do que aqui. Porque no Brasil você tem a parada da embreagem, que senão se você não conseguir passar a embreagem, seu carro morre ou ele vai se você estiver na ladeira ele vai descer e tal. Aqui você não tem disso. Que né? lugar é aquele, mano, que a gente fez a prova? Que até hoje eu não sei onde é aquilo. Eu não sei onde que é também aquilo não, Eu velho. fico curioso pra Eu passar. sei que é depois de Dundalk. Porque você lembra que a É pra gente... que era um lugar de fazer, Você lembra né? que a gente passou ali daquele túnel com o Bruno pra ir no contador e depois a gente atrasado pra ir pro... A gente passou pelo túnel, eu lembro disso direitinho. Cara, eu E não- foi pro eu não lugar. tenho- que hoje eu morando aqui, eu não tenho ideia onde Mas eu tirei não, minha mas pra carteira. falar Mano. real, depois a gente foi lá naquele lugar. Também não faço ideia onde Não que é tenho ideia aquilo onde ali. o lugar que eu tirei a carteira. Porque em comparação com o Brasil, como você tá falando, aqui é muito mais fácil tirar a carteira. Muito É, mais. Começando que Carro o carro automático. automático, Aqui, né? mas Não eu tem tava- rampa, eu tava não tem conversando- baliza. Tem colocar de ré, né? Pelo menos o meu fui colocar de ré. E daí é ir pro circuito na rua, né? Primeiro você entra no carro, vai fazer checar as luzes, buzina, essas Isso. coisas, aí vai botar de ré, E agora Isso por causa do flango flito, né? Só frango frito.
Você sabe o que eu tô falando, por que eu tô falando isso, né, Boa, mano? mandou bem. Nem tá indo pra rua agora, entendeu? Fala que só tá Eles sendo lá fizeram dentro. lá Isso, dentro. dentro do percurso fechado mesmo. Ficou mais fácil ainda. Isso, é uma mamata. Pra mim aquilo não é jeito de avaliar, mas enfim. Aí respeita ali os Vamos estoques. reclamar muito, não. Deixa de. Cara, é até Então, legal pra agora, falar. então, tipo assim, agora, esse momento agora, antes de eles Tá- abrir tudo, Tá novo, da hora pra tirar a carteira. é, pra tirar bem facinho. Porque você só precisa estacionar de frente, daí estacionar de ré na mesma vaga, e daí numa outra vaga fazer um contorno em U de 180 graus. E deu. Nossa. E obviamente parar direito nas placas de pare, né? Porque Vai ter os stop pelo caminho. agora eu falo isso para os brasileiros, né? Especificamente, né? Como é que se para numa placa de pare? Não é antes da linha branca, nem em cima da linha branca, nem depois da linha branca. É quando a linha branca some do teu campo de visão, ok? Que cada carro é diferente, né? Então, no momento que a linha branca some do campo de visão, parou geral. Sente o gostinho da parada. Contou até 5. Isso. Isso Não faz aquela parada falsa brasileira que você vai... Mas Senão aqui, eu não já sei era. quem tava me falando. Eu não sei se foi vocês ou se foi a Bela. Eu acho que foi a Bela, que uma menina que trabalha lá na empresa lá, ela foi parada pela polícia porque ela parou no stop, só que ela não ficou 30 segundos parada no stop. Não. O cara deu multa pra ela por causa Acho que de é isso, que 30 na- segundos. Eu acho que Isso, fala. isso eu não sei o que é isso. Isso é Então, absurdo. Não, acho é que um fala absurdo no também. eu curso, também. fala que é 5 segundos, né? É, eu não sei quem que foi que me falou, mas alguém me falou uma barbaridade dessa aí, que o Deve ter policial contado errado. deu multa por causa Quando eu falo por causa quando desse- eu falo Ela heavy big truck. Que Stop slow. slow. Arthur. De repente foi isso. Cara, uma parada legal de falar nessa parte de carteira, pra quem tá no Brasil, que eu acho muito interessante, é a questão de você poder usar seu carro. Não seu carro, acho que quem tá tirando não pode ter um carro próprio, né? Mas, aqui, Não, você aqui pode pode, ter, aqui você pode pode usar o ter carro seu de carro. qualquer pessoa. O Não, carro mas eu pode acho ser que- de qualquer outro estado mas também. menos de quem tá tirando a carteira, né? Ou Não, pode não ser. importa. Não, pode ser seu não carro, importa. ué. Você não Mesmo tem sem carteira, ter mas carteira? você pode ter seu carro, ué. Ah, é? Desde que o seguro e o registro tá valendo, não importa qual carro, não E- importa qual estado. E os acessórios você pode usar, né? Como câmera de ré, sensor. Isso. Mas aqui, eu tava conversando com meu pai. Tava conversando com meu pai esses dias, porque hoje em dia no Brasil, esses carros novos no Brasil, tá sendo tudo automático, né? Estão parando de fabricar os carros manual. Estão fazendo muito carro automático agora no Brasil. E ele falou que já tá rolando aí uma lei que já vai começar a usar, já vai começar Carro a poder automático usar pra o carro tirar a carteira. automático para tirar a carteira lá no Brasil. Sim. Ah, E aqui também a vai diferença, ajudar, né? isso, a diferença entre aqui e lá é que aqui não precisa usar o carro da autoescola. Pode ser o teu carro, pode ser o carro do amigo, e assim Isso vai. É entendeu? muito doido. Não, e Que vai também- ser vários modelos de carro, né? Que E você... o legal também aqui, que para as pessoas entenderem também, é que, tipo assim, se você tem seu filho completou vai completar 16 anos, Isso. você pode ser o professor do seu filho, né? Você pode estar dando. Ele, sei lá, ele dá. Mas tem que ele já pegar algum permit, cada Pega polícia o parar. permit. Pega o permit primeiro, É. daí tem que preencher 60 horas, junto com você ao lado, É. obviamente. E isso fora as 40 horas da autoescola, né? Sim, sim, mas Então eu 100 falo horas total. de direção, Isso. você pode fazer junto você vai, com o Roquinho. Você vai lá, o Roquinho vai completar, você vai dar aula pro Roquinho. Aí depois ele vai lá e faz a mas, prova, não? mas foi que nem ele falou. Depois mas de fazer autoescola também. fazer autoescola, tem todo o processo. Mas não de direção. Autoescola, mais 60 horas com você, né? Com a pessoa. E daí Não, mas- faz o teste de rua. Sim, mas ele tem que fazer de direção na autoescola? Sim, os dois. Os dois. Ah, então ele tem que fazer na autoescola também o. Pra mim, eu achava que se eu tô ensinando ele já podia fazer a prova de direção. Não, Não, tem- a eu pessoa, sei que você tem- tem que ir pra autoescola primeiro, ok? Que faz a teórica e prática lá dentro, junto com eles, com o carro deles. Independente disso, mais Então tem 60 essa horas. Então, obrigatoriedade. Isso. essas 60 horas poderiam ser na autoescola ou com alguém. Geralmente vai ser com alguém Mas isso outro, é só não pra na quem tem autoescola. 16, 17 anos, né? Isso. Sozinho não pode, acho que, andar em highway, né? Depois que tá habilitado. É de idade, a idade, né? Com Com 16 16 anos, anos, você é. não pode. Você tem Se hora você tem pra- permit, sempre tem que ter alguém do teu lado, habilitado, com carteira de pelo menos 1 ano, entendeu? Aí dependendo se é highway ou não. Na Independente. cidade tem que estar se sempre tem acompanhado. se tem permit, tem que ter alguém acompanhado Habilitado do junto seu do lado. lado. É, mas tem também esses moleques que tiram 16 anos também pra ir pra escola, essas coisas. Eles têm horário pra poder. Sim, daí tem restrição. É, tem horário pra poder chegar,
Você não pode andar depois de certa hora. Tem um monte de umas coisas assim. instruçãozinhas assim. A própria escola oferece autoescola, né? A escola mesmo eles fazem a prova de aquelas provas na escola, né? Na escola mesmo, no high school. Sim, mas eles ainda têm que ir no MVA aqui e fazer o teste de leis no computador, no MVA. Daí que eles dão o Em New permit. Jersey não, né? Entendeu? Agora, New- outros estados eu não sei Não, como em é. New Jersey você tem que fazer a autoescola é o Não, seu high sim, school. mas eu tô falando, então, a prova da escrita, A auto, não precisa- você tem que ir no MVA lá, no DMV, que lá é DMV, para poder fazer a prova teórica. E você, na verdade, você faz acho que a primeira teórica para poder pegar o permit para poder começar a prática. Só que como você já faz no high school, você não precisa ir para prática com autoescola. Você já pode ir direto fazer o teste prático. Aí entendi elimina. nada não, mas tá bom. Você entendeu? Você elimina, você só elimina. Em vez de você ir pra autoescola, quando você tá no high school, já vale como autoescola. Você fazendo o treino, o teste lá dentro. Entendeu? Aí você Entendi. elimina a autoescola. Não, então, aqui já não é assim. Não. Que tem que fazer autoescola. Daí tem que Entendi. fazer o teste de leis no computador. Daí tira o permit. E depois de certo tempo, então pode fazer o teste de rua. Entendeu? Entendi. Doideira. Daqui a pouquinho o Roquinho tá tirando a carteira aí. Porra, falta muito. Não tenha nenhuma pressa. O moleque tem 3 anos. Mas passa tão rápido, né? Então, e seus pais têm muita vontade de voltar pra cá? Não. Nem pra passear, nem nada. De vez em quando eles vêm aqui passear, mas por último não. O lance dos seus pais ter viajado assim foi por causa da música? Não, Ter ido pra Londres, essas coisas? não. Meu pai era pastor no Brasil, da Igreja Central, lá em Porto Alegre, né? Ele construiu aquela igreja. Olha que bacana. E daí ele foi pra Inglaterra fazer o mestrado dele lá, né? E daí aqui ele fez o doutorado em Michigan, entendeu? E daí ele era pastor da igreja brasileira aqui nos Estados Unidos, né? O que eles se referem a BR1, né? A atual BR1. E Você daí... falou o quê? Do visto, BR1? Não. A igreja brasileira. Tá, chama BR1? É porque, fala é porque assim, ó, o que acontece aqui nos Estados Unidos? Vem essa galera do Brasil, então tem a igreja brasileira número 1, né? Daí o pessoal lá briga, né? Daí sai uma galerinha, daí faz a BR2. Daí o pessoal lá briga, faz a BR3, entendeu? Ah, entendi. Então Vai fundando. cada Isso. igreja que vai criando é um BR algum número. É, que nem as, que nem as, alguma outra igreja, alguma mãe. que nem as estradas lá do Brasil, né? As rodovias do Brasil. Enfim, meu pai era pastor da BR1 aqui, né? Daí ele também foi fazer a campanha evangelística lá na Rússia e na Ucrânia. Caramba, Ele plantou cara. várias igrejas lá, Não, e entendeu? como que foi na Rússia? Isso é muito interessante, como Deus abre as portas, porque isso foi antes do comunismo e depois ruiu o comunismo, para ver como o comunismo não funciona, e aquela bagunça que tá lá na Rússia, mas enfim, Deus é muito bom e todas aquelas igrejas que ele plantou estão firmes e fortes lá, entendeu? Caramba, cara. Então, seu pai é missionário. Pastor, missionário, Que evangelista, vai- isso. Aham. Caraca, mas quando ele foi pra Rússia, você não... Não, Você eu fiquei aqui. Ah, entendi. Isso era a época que vocês já estavam aqui, seu pai foi viajando pros Sim. lugares. É. Caraca, e como que foi na Rússia? Você consegue explicar um pouquinho pro seu pai, do que seu pai passou lá? Sim, então, por exemplo, mesmo que eu não tava lá, era assim, meu pai tinha o teatro cheio. Então, olha só a ironia. Naquele mesmo teatro que o pessoal da Kremlin, da KGB e os comunistas estavam lá dizendo que o ateísmo é o que vale, que Deus não existe e tudo mais, naquele mesmo teatro que depois caiu o comunismo, é lá que estava se reunindo, pregando a palavra de Deus. Mas hoje lá continua meio comunista lá, meio Sim. assim, né? É, meio embaçado, mas não tanto como antes. Né? Caramba, seu pai é muito corajoso, cara. Caramba. Então ficava assim, meu pai naqueles teatros lá. Vocês já viram em filme aqueles teatros bem bonitos lá do Kremlin, né? Aham. Ficava lá com 1000 pessoas lá dentro, com os pastores de apoio dele, mais os tradutores, né? Intérprete. E daí minha mãe ficava num outro salão lá com umas 200 crianças, por exemplo, assim, né? Caraca. Mas, tipo assim, pregar lá o evangelho, essas coisas, eles veem como errado ou eles só... As galera, muita gente não aceita só mesmo, assim? Os dois. Por causa que do sistema comunista não quer saber de Deus, não quer saber de religião, né? Porque como é que se destrói, como é que você controla a massa, né? Como é que você controla a população via o comunismo? Destruindo os valores familiares, destruindo os valores religiosos e assim vai, entendeu?
Então era. Porque existe lugares na China que você não pode nem ter Bíblia, não pode ter nada, Sim, né? ainda tá muito... São caçados, né? São caçados. Na Rússia é caçado também? Agora Ou eu não? não sei, agora eu não sei como é que tá a situação. Só sei que depois que caiu o comunismo tá bem mais aberto, né? Caraca, eu sabia que a Rússia era meio maluca assim. Uhum. Mas eu não sabia em relação a. Cara, o passaporte do teu pai que é da hora, bem carimbado, né? Sim. Bem viajado, que bacana, Aham. cara. Hoje em dia aposentou. Se aposentou e tá de boa no Brasil, só que tem várias pessoas com verba no Brasil, né? Porque a especialidade do meu pai é Daniel Apocalipse, né? E até ele escreveu um livro que ele já tá na 3ª edição e vende direto lá no Brasil. Mas enfim, esse pessoal com verba paga pro meu pai ir fazer campanha evangelística sobre Daniel Apocalipse por todo o Brasil, pra cima e pra baixo. Meu Deus, seu pai prega só os. Então ele não para em casa, entendeu? Caramba. Pregar Apocalipse é Isso, doideira. porque exatamente. Muita gente não quer ouvir, né? A especialidade dele é Daniel escatologia. também. Então as pessoas não querem muito ouvir isso. Né? A especialidade dele é escatologia, que é justamente eventos finais. O que, como você está falando, muita gente não quer saber disso. Entendeu? Porque dá medo, né? E tem muito pastor que tem medo de pregar isso. Um porque não Muito. sabe e outro porque não quer amedrontar os irmãozinhos. Teologia Mas da porque prosperidade, querendo ou né? não, amedronta, né, cara? Teologia da prosperidade. Vou pregar o final que você vai morrer pra quê? Vamos pregar que você vai ganhar alguma coisa que se você Mas der a algo em questão troca. não é Mas pregar. isso também é errado. Não, Vai tudo pro mas inferno, hoje em se dia vier. é o que mas se não é prega as questão. igrejas. Mas não é questão só de pregar Prosperidade. prosperidade ou. Não, de Não, pregar eu que tô vai falando- morrer. Não, desculpa. Que vai pregar que vai morrer no final. A questão De é como saber vai morrer, né? o que Não, tudo mas é o que vai eu tô falando. acontecer. Hoje em né? dia as igrejas, não vou botar todas, mas 80% das igrejas aí só quer saber de pregar a teologia da prosperidade, não quer saber de pregar a cruz, o que foi. Isso entendeu? perde fiel, não sei, né? E tem muitas, complementando o que o Lohan tá falando, tem muitas igrejas que só pregam, não, que a graça de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo cobre, você, né, cobre teus pecados e tudo mais, mas não fala aquele lance, tá, agora que cobriu teus pecados, para de pecar, dá um jeito na vida, né? Não é pra continuar naquela mesma velha história. E, secundariamente, vai se preparando pra segunda volta de Jesus Cristo, o que vai acontecer. Por quê? Daniel Apocalipse fala, bem claro, entendeu? A galera não gosta Aí- muito. aí- Só fica naquele, só aí fica que lá entra seu alisando o cabelo, né? Pra Aí quê? que entra- Passando pano. Aí que entra seu pai na Aham. história. Chicotada. Não, Nossa, eu você deve fico ter imaginando, escutado tanto isso já na sua eu fico vida, né? imaginando, velho, esses pastores assim. Não, que mas ele pregam. fala tudo com amor, entendeu? Ele esclarece bem pra você, ó. Aqui, preto e Eu branco, é adoro assim, ouvir- assim, assim. Eu adoro ouvir Apocalipse. Eu sempre me interesso mais quando o pastor vem falar sobre essas coisas, assim, de fim do tempo mesmo, do que vai acontecer, Deus voltando. Me interessa muito mais do que ficar ouvindo esse sermãozinho, assim, coisas que eu já Eu ouvi. fico imaginando os pastores que Mas- pregam sobre esse tema de Apocalipse, essas coisas assim, e o pastor, por exemplo, o pastor presidente vai, chega da igreja, vamos chamar o pastor tal pra pregar aqui. Aí chega um pastor desse sentando no Descendo a cajado, aí o pessoal fica como, não chama mais não, velho. Chama É, não. mas acontece, né? Muita coisa. Mas você vê que o pai dele já é diferente, não para em casa, tá sempre sendo chamado. Sim. Porque ele fala, ele expõe a palavra tudo com amor, né? Como Jesus fazia no tempo quando Jesus caminhou pela terra. Mas assim, você desce o laço, mas com amor, daí a pessoa quer aceitar ou não. Depende de você, né? Você quer aceitar a salvação ou não, entendeu? Porque o que o diabo adora é deixar a gente assim, ó. Vendado. Sim. Eu acho bem legal. Eu acho. Por mim pregava só isso, mano. Porque é o que a gente precisa saber, mano. Senão a gente vai pro inferno, mano. Se a gente não souber o que vai acontecer. Sim, mas aí você tem que saber dosar. Você não vai pegar pra um cara que tá com a vida toda destruída, vai falar pra ele, se você não aceitar Jesus, tu vai pro inferno, vai queimar no inferno porque vai vir as bestas do apocalipse. Você não vai pregar assim pro cara. Primeiro você tem que Não, pregar o mano. amor pra poder demonstrar pra ele o que vai acontecer, como que funcionam as coisas, pra você dar um ensinamento do que ele tem que fazer. Não, sim, eu entendo, só que eu falo o seguinte, igual ele falou que o pai dele prega com amor, certo? Só que igual, se ele pregando com amor pra uma pessoa que tá precisando ouvir o que vai acontecer se ele não mudar de vida, ele vai falar, caraca, velho, se vai acontecer isso comigo, então eu vou mudar de vida, porque o que o Dá um pastor... start no cara. Porque, velho, pregar Daniel Apocalipse, se o cara não chegar e falar assim, caraca, se ele não ficar pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha de tipo Isso. assim,
Caraca, será? Foi que nem o vai Gary rolar? falou, que tem outros pastores que ficam alisando. Aham. Não, Pra tá não bom. Aí perder. o cara vai e peca de novo. O cara vai e peca de novo. Ali, fala, cara, beleza. Porque eu não quero ir pra igreja só pra escutar um pastor pra me sentir bem uma vez que eu sair de lá. Se eu vou pra igreja e me sinto bem, tá, tem alguma coisa errada aí, né? Entendeu? Entre linhas. É desse jeito mesmo. Sim, a gente se sente bem se congregar, se ir pra igreja e tudo mais, mas sempre tem aquela convicção que o Espírito fica lá, ou o pastor fica pondo aquela pulguinha, como você tá falando, né? Ó, tem que dar um jeito nisso, tem que dar um jeito naquilo, né? Tá vendo? Nos Estados Unidos você já tá aqui tem quanto tempo? Mais que 20 anos. Caramba. Entendi. E nesses 20 anos você chegou aí no Brasil pra poder falar assim, vou passar um tempo no Brasil. Ficar um tempo lá no Brasil, você chegou a fazer Ou em isso? algum outro lugar. Não, só vou lá visitar, assim, né? Nunca pensou em falar assim, vou passar um tempo aqui no Brasil pra ver como é que tá o Brasil, pra Tentar sentir, alguma tentar coisa. alguma coisa no Brasil. De repente, se dá na louca, sei lá. Mas você nunca chegou a fazer isso? Não, não ainda cheguei a fazer isso. Não Fica tem lá uma semana mesmo. Não, Só eu vai lá, visita a última e vez que eu pronto. fui lá, fiquei lá 59 dias, né? Ah, ficou nenhuma... bem. você ficou Isso. 2 meses. Falei, né? mais que Bastante suficiente. tempo. E como é que foi? O que você sentiu, cara, quando você vai pro Brasil assim, você fala assim, caraca. Tá, eu vou ser bem franco. Eu senti pena e dó do povo brasileiro. Porque do jeito que estão as coisas lá, entendeu? Entendi. Porque aqui a gente trabalha e rende. Lá o trabalhador se lasca e não rende, entendeu? Fora, por exemplo, você compra uma coisa aqui por X número de dólares, daí tem que ir um por causa que você trabalhou por aquilo, né? Não pode fazer a conversão daí nesse caso. Ah, você tá Entende? trabalhando aqui recebendo Isso. E a pessoa lá no Brasil, para conseguir aquela mesma coisa que consegue aqui, vamos dizer, num dia, leva 1 mês a 3 meses lá, entendeu? Coisas assim. O, É absurdo, né, cara? Absurdo isso. o Mas, amigo mas meu- que eu me divertia. Fui lá no Sky Glass, em Canela, que abriu. É uma plataforma de vidro, né? Que você caminha lá em cima. Já viu aqueles vídeos no YouTube, aqueles... lá tem uma plataforma de vidro, uns chineses caminhando China, assim, parece que estão se trabalham com- arrastando Não lá. sabia que no Brasil tinha isso, É, não. recentemente abriu em novembro agora, do E ano dá passado. medo? Pra mim não, porque eu nem tô aí, entendeu? Mas você viu muita gente com medo de você? Sim, tinha uma mulher que tava lá, tava suando frio, ela se agarrando assim no negócio. Cara, não sabia, não. E é, Muito- muito, e é alto, muito muito bacana. alto? Sim, muito alto. É mesmo? Que da Lá, hora. lá no vale, lá embaixo, né? Aí se você cai, já era, né? Um amigo meu foi pro Brasil com a esposa. Aí ele tava falando, ele falou assim com ela. Falou pra esposa, nossa, a gente gastou muito dinheiro, meu Deus do céu. Gastou porque eles compraram um monte de coisa e tal. Aí ele falava que no final do dia ele ia olhar a conta dele no banco aqui, daqui. Aí, tipo assim, mudou quase nada do. Tipo assim, ele gastou pra caramba o dia todo. Aí chegou lá, gastou, sei lá, $100, $150 no dia todo. Amém. Aí ele ficava de cara e falava, que isso, cara? Ele falou desse jeito, ele falou assim, Arthur, eu olhava a minha conta, eu falava, não tô acreditando. Agora o dólar tá muito alto comparado Tá a bem, pra E quem ele tá foi indo pra pro lá, Brasil pra ele passear, foi pra lá esse tá bem. ano. Agora quem tá pra morar lá, fi, Ele foi esse ano, no começo do ano, ele tava lá. Ele falou assim, ele aproveitou, tava lá em Jurerê e tal. Aproveitou lá pra caramba e... Falou, velho, É aquele eu negócio que gasto, o- é aquele negócio que o e pra Gary gente tava aqui falando. fica muito suave. Eu quero ver o Sim. dinheiro saindo, mas não tá saindo. é o que ele tava falando, velho. A gente aqui, querendo ou não, rala, mas o trabalho rende. No final do dia, no final da semana, a gente tá vendo o fruto daquele trabalho que a gente teve. Bem assim. Agora lá no Brasil, cara, tu rala pra A sobreviver gente e vê olha o assim, dinheiro, já foi né? embora. A gente consegue ver o dinheiro. E só agora, recentemente, que o povão brasileiro tá começando a tirar as vendas por causa da internet, né? Não sei, Ah, sei não, mas- Gary. Mas nem fala a todo verdade, mundo. cara. Nem todo mundo. Não, talvez pode até tirar as vendas, só que pro país que mora, é muito difícil ele mudar alguma coisa, entendeu? Porque o país não dá oportunidade pro cara Eu mudar. até pensei que ia acontecer alguma coisa com o Não, só Bolsonaro, mas não. Não só isso, velho. Eu vejo que, tipo assim, o povo, por estar acostumado a receber só aquela migalha ali, quando o cara falou assim, ó, vou tirar a migalha, mas eu vou te mostrar o que que é de verdade, que você pode pegar um prato. Ela não quer. Ela quer continuar com a migalha, porque ela tá confortável. Isso se chama comodismo. Que é muito, né? É por isso que falam. Apesar que aqui tem isso nos Estados Unidos também. Eu acho também. Só vai lá em Baltimore. Então, mas eu vou te falar um Baltimore, negócio. Eu acho que tem
o americano trabalha muito. Trabalha muito. Só que eu acho também, o americano ele é muito inteligente, é diferente a política que é um pouco mais diferente do Brasil. Só que eu acho também o americano muito cômodo Sim. com as coisas. Eles fazem as coisas, é o que a gente sempre fala. Ele faz as coisas dele, ele faz e pronto. Não, ele mas é faz questão- bem o que Mas ele é questão faz de dele. trabalho, mas o brasileiro criou uma máquina no Brasil da gente ficar muito dependente de política, depender de Não, política pra tudo, né? sim, Dependendo sim. de benefício. De benefício. Isso que. Mas aqui também tem benefício, mano. Mas não é que nem tipo no Tem, Brasil. mas não é pra todo mundo, Arthur. O imigrante chega aqui, ele não vai ter os mesmos Sim, mas benefícios no que o Brasil americano também não é tem. pra todo mundo, mano. Sim, pai, são mundos diferentes, digamos assim, né, Arthur? Entendeu? São E agora eu tô mundos falando diferentes. isso como imigrante, né, no caso, né? Porque eu já trabalhei aqui por baixo e por cima da mesa, então eu tô ligadão, entendeu? Então aqui você tem oportunidade, entende? Então eu não entendo, por exemplo, esse americano lá em Baltimore, por Eu não exemplo, consigo sem entender isso casa. também, velho. Os Ele- caras têm tudo. O cara não nasceu aqui nos Estados Unidos, tem número de seguro social, tem o apoio do governo, bolsa isso, bolsa aquilo. E tá pedindo dinheiro na rua. Isso não entra pra minha Não, cabeça. ou então não tá Doideira. pedindo nem Eu dinheiro na também acho. rua, só não tá fazendo nada. Vive ali por Tá em conta algum do programa do governo. no programa do governo. Eu também não consigo Eu entender entendo, isso. eu até entendo aquele veterano de guerra que ficou ferrado na cabeça por causa de tanta bomba e explosão, isso eu entendo. Ou aquele drogado que tá com desequilíbrio químico na cabeça, isso eu entendo. Mas os outros, faz favor. Eu não consigo. Tem trabalho, cara, né? Você vê o cara lá com os dois braços, duas pernas, Eu anda, fico meio fala, bolado com bonzinho, isso, tá lá deitado na rua. Falando em inglês. Tá bom, que a é gente não um sabe qual é a mito aí que- necessidade do cara, o que aconteceu na vida do cara. Mas tipo assim, Eles falam velho, inglês. Os mendigos aqui também os mendigos falam americanos falam inglês. Fala inglês. Muita gente pergunta isso, eu respondo que fala. Esse E Rock bem, né? Claro que eles falam, nasceram Fala aqui, fluente, ué. né, Rock? Fala fluente. Pode crer, é verdade. Porque os outros perguntam, o mendigo fala inglês, eu falei, fala. Aqui é tão bravo que até o mendigo fala inglês, né, Fala Rock? inglês e tá pedindo dinheiro. E o inglês é perfeito, sem sotaque, sem nada, né? Give me money e tal, isso não entende. Aí e fala espanhol, tem uns que falam espanhol. La Plata, Plata, La Plata. Falando em aprender inglês, voltando num outro tangente, que de repente, pro brasileiro que chega aqui, né? Tira tua carteira primeiro que vai abrir mais portas pra você. Lá no Brasil a gente tem, Ótima dica. dependendo da cidade, tem ônibus cada 15 minutos, né? Dependendo da cidade. Enfim, aqui, 1 hora e olhe lá, né? Então aqui, tira tua carteira que vai abrir mais portas pra você. Depois que você tira a tua carteira, pega pesado no inglês, que vai abrir mais portas ainda. Então, por exemplo, eu trabalho para uma agência fazendo contratos ao lado, né? De terceiros em espanhol. Também faço alguns de português para ele, mas a maioria em espanhol. Então, como é que eu aprendi espanhol? E voltando àquele negócio da igreja, né? Não adianta você vir daí do Brasil se congregar com brasileiros ou espanhóis aqui. Tá, enfim, a gente tem que trabalhar com eles e tudo mais. Bacana. Mas no fim de semana, vai numa igreja de puro gringo. De puro americano. Entendeu? Para aprender inglês. Foi assim que eu aprendi espanhol. Eu achei muito irônico eu vir aqui para os Estados Unidos e aprender espanhol. A maioria das pessoas vem aqui para os Estados Unidos e aprendem inglês. Mas muita Hã? gente aprende espanhol também. Sim. Muita gente que Mas eu acho, trabalha em isso, eu construção, acho essa coisa maior a ironia, É né? loucura isso. Vim aqui para os Estados Unidos e aprendi espanhol, né? Então, Acho que pro brasileiro tem mais facilidade de aprender o espanhol, sim, né? tem isso também, né? É. Então o que eu fiz? Eu fui numa igreja lá na 16, em Washington DC, por 2 anos direto. Os primeiros 2, 3 meses você vai estar lá boiando, né? Perdidão. Nhão, né? Mas depois aquele troço vai entrar na cabeça. Então da mesma forma o inglês, né? Vai no sábado da manhã numa igreja, puro gringo, né? Não, a dica muito boa que você tá dando, que às vezes a galera... Porque aqui é o seguinte, o trabalho que... Pra você ganhar mais dinheiro, vai ser um trabalho que vai te agarrar mais em tempo. E Isso. você não vai conseguir estudar. Isso. E às vezes a galera já chega aqui dando prioridade a esse tipo de trabalho. Eu acho que às vezes é melhor você pegar um trampo que você vai ganhar menos, mas que te permita aprender o inglês ali, pelo menos 1 ano e tudo, que você vai conseguir um trabalho melhor. Sim, vai por Vai- degraus, vai gradativamente. degrau e tal. Sim. Então, Porque existe trabalhos aqui bons sem ser área de construção, que é uma área que todo mundo vem do Brasil já sabendo que basicamente vai trabalhar na construção, que se o cara falar inglês, ele consegue outros tipos de trabalho aqui. consegue. Sim. Por falar inglês. O cara consegue. Eu perdi chances onde eu trabalhei lá em Nova York. Eu consegui até ser encarregado de obra lá em Nova York,
Só que eu poderia ter em outro cargo, que nem no Brasil era cadista de projetar, né? Tinha essa oportunidade e tal, ele tá trabalhando junto com o topógrafo, mas por não ter o inglês fluente, eu perdi essa oportunidade. Entendi. E era ficar Eu arrumadinho até ali, falava, Rock, eu te ajudo, mano. Vamos, pelo amor de Deus, filho, eu te ajudo. Tive pra- essa pra oportunidade, você mas aprender a falar, pra você virar isso aí, né? Hoje em dia tá bem melhor, assim, questão dos aplicativos ajuda muito, né? Cara? É. O cara Tradução, de trabalho. Tá mandando só texto. É mesmo. Mensagem de Ah, texto. mas Não, é eu falo de complicado, trampo, de mano. trabalho, hoje em dia não tá dependendo tanto de construção, né? Tem esses aplicativos, Ah, Uber. sim. Ah, virou muito, Sim. né? Saiu um pouco Só da que até construção. nesses aplicativos, mano, o cara fica escravo dessa parada. O cara trabalha ali 20 horas e não consegue parar pra estudar também. Que às vezes é melhor o cara separar o tempo pra estudar, que vai ser muito bom pra ele. né? Eu posso estar exagerando, tá? Mas de 100% dos brasileiros que vêm pra cá, 85% não aprende a falar inglês, cara. Porque não quer. Por exemplo, eu não Não, entendo. Eu não porque não quer, mas você também concorda comigo? 85% Eu conheço não. gente que É, tem mais ou mais menos. de 10 anos aqui que não fala nada. Tem E vergonha de isso falar eu acho, raio. isso eu acho ridículo. Eu entendo nos 2 primeiros anos, mas depois dos 2 primeiros anos, faz favor. Ainda Ok? mais ainda quando você tem filho aqui. Tá, então, já vou te responder a isso. Ok? É assim. Vai no YouTube, tem esses vídeos de 3 horas de duração. Aprenda inglês dormindo. Ok? Põe aqueles fones de ouvido pequenininho no ouvido. Você acha que funciona? Você acha que aquilo ali? funciona? Funciona, eu tô aprendendo francês desse jeito agora. Ah, É je mesmo? comprends pour le français, je m'appelle Gary. Tá? Porque fica na memória, você Isso, acha? então põe aqueles Pelo fones de do ouvido. Tá, tá. Com aqueles fone de ouvido bem pequenininho, ok? Petit gâteau. Abaixa o volume. Não presta Sutiã. atenção naquilo. Não presta atenção naquilo. Vai dormir de boa. Por quê? Os vídeos são mais ou menos duração de 3 horas, né? Teu cérebro tá lá chupando aquilo. Teu né? subconsciente tá Isso. trabalhando. O que vai acontecer dentro de 2, 3 meses? Teu vocabulário vai subir. Mas mesmo dormindo, Sim. Você pensa que não, mas aquilo tá você entrando na vai sua cabeça. saber. Teu vocabulário vai subir. Mas- Você vai falar mais palavras. Miguel, isso é meio loucura. Não, Presta não, não. atenção. E você Arthur, vai começar a não falar é- não mais é- não é frases que numa você não noite. falava antes. Não é numa Eu noite. sei, mas presta atenção na minha. Ó, vem na minha viagem, Ok. tá? Vem na minha doideira. Seguinte, eu tô aqui 3 meses só ouvindo a Sim. parada. Só tô escutando. E fui dormir, Sim. certo? Isso. Então eu não ouvi nada. De tipo assim. Você do pensa que não ouviu nada, você ouviu. Não, eu sei, mas eu tô falando tipo assim. Que eu estava consciente. Sim. Eu não ouvi nada. De tipo, igual eu tô Aham. te escutando a falar aqui. Eu tô escutando o que você tá me falando. Sim. Independente que eu tenha um fone no meu ouvido falando francês aqui e eu dormindo. Você tá entendendo o que eu Sim, tô sim, falando? sim. Aí depois de 3 meses, eu chegar e falar que se eu ver a parada ali em francês, o cara falando, eu vou entender o que o cara Então, tá você Vai falando. estar Essa- familiarizado com não as é essa palavras. que é a só- viagem. Só quando você tá inconsciente, você não tá consciente, você não tá acordado, que seu cérebro também tá dormindo. Seu cérebro continua trabalhando, Porque ele velho. falou, tá chupando. Ah. né? Mano, mas é um aprendizado igual a Sim, gente. velho. É igual eu. Ó, fala alguma coisa em francês aí. Tá, je comprends pour le français. Já comprou pour le français. Certo? Tá com o pão na boca, pô? Já comprou pour le français. Tem que fazer bico pra falar. Tá? Já comprou pour le français. Como é que é? Já comprou? Je comprends un peu le français. Já comprou pour le français. Ele falou que já comprou um pão francês. Eu falei que eu compreendo um pouco de francês. Ah, pronto. Quase. Mas você só Mas tá chegando lá. Quase. Não, mas aí beleza. Aí vocês falaram demais, eu me perdi no exemplo que eu ia dar. Tá, mas peraí, ó. Na tua viagem, tá? Na tua viagem, isto que é a viagem. Por quê? O frontal aqui apaga. Só que o subconsciente tá chupando aquela informação. E daí teu cérebro vai trabalhar em cima daquilo, entendeu? Por isso. Mas isso... Mas, lembra, antes, vai, senão só eu esqueço. Igual você falou, já comprou pour le français. Tipo isso aqui. Eu tô escutando você falar. Sim. Então eu tô aqui, ó. Peraí. Ele falou, já comprou pour le français. Eu posso ficar aqui, ó. Já comprou pour le français. Já comprou. Tô aqui, ó. Então eu ouvi isso, tá ligado? Aí, igual, eu tô dormindo. Aí você tá lá, já comprou pour le français. Mas eu não tô consciente com aquilo. Sim. Isso que eu acho meio doideira. Mas essa se que é você a tá falando correlação. que tá Por causa que, por exemplo, no funcionando, tá vídeo. muito Tá, então eu doido. vou te dar um exemplo bem prático. No vídeo tá assim, por exemplo. Eu quero água. I want water. Eu quero água. I want water. Entendeu? Isso. Mas Exemplo, né? você tá aprendendo o francês só com essa técnica ou isso é um complemento? Eu tô usando só isso mesmo.
O que você falou agora É. foi só escutando assim? Isso. Cara, parabéns, cara. Uhum. Porque eu já vi muita gente usando como complemento. Tipo assim, Sim. pessoas que estão estudando inglês Não, e o quanto, cara, quanto mais, melhor, e obviamente. o cara né? recomenda, dorme escutando, vai melhorar, Isso. que você vai ter palavras, que você Vocabulário. Isso. vocabulário e tal. Ou só Quando- com isso você tá de parabéns. Meu amigo, Ou, por exemplo, essa galera que vem do Brasil e daí assina pra televisão brasileira aqui, né? Usando Qual o inglês. sentido? não faz sentido. Zero, né? Você Não, quer quando- avançar? Longe quando- disso. Quando Eu sou esse. eu e minha esposa, nós falamos, mas tem coisas que eu gosto de assistir na caixinha de coisa do Brasil. Meu futebol eu assisto, isso aí. É o que eu mais assisto, pra falar a real, é o futebol. Eu só ponho no Big futebol. Não Big precisa assistir Brother. Big Brother, não. Masterchef do Brasil. Falei, Não falo tô mesmo, nem sou assistindo baú mais Masterchef. Mas tinha alguns programas que eu gostava, igual eu gostava do Masterchef, negócio de do cozinha. Big Brother. O meu futebol. Que Big Brother? O futebol, eu gosto do. O negócio que chama Comedy Central. Que tem um Ok. negócio de comédia lá. Então Sim. eu gosto desses canais assim. A minha esposa já detesta. Por ela não existia canal brasileiro nem nunca na vida. A Isabela não gosta, cara. Mas aí eu gosto. Faz mas só sentido que é, falar, faz sentido. Faz sentido. mas é pouco. Mas eu entendo isso aí que você tá falando. Uhum. Pessoas que assistem só canal português o Não, dia mas aí inteiro. não é só, porque você tem que abandonar o português, a sua língua mãe, você tá em outro país. Não, é pro seu próprio crescimento. Eu vejo dessa Não, forma. o Arthur mesmo ele briga comigo pra caramba, que eu ainda sou muito apegado em ver, vejo a parada americana dublado, estando aqui. Eu xingo Cara, ele direto. Tem Não uma faz série. senti- Tem uma série. Aqui, ó, pera aí, rapidinho. Eu acho que talvez eu xingando não adianta mais. Aham. Então, por favor, chega e fala pra ele. É que eu por gosto de favor. estar entendendo 100% do negócio pro Ah, detalhe, mas mas se que você nem. ler, você vai entender. Tem pô. uma série que ele tá vendo comigo do Amazon Prime Video, que Se é quiser o, outra aí, Guilherme, fica à vontade. que é o The Boys. Ela não tinha dublado, só Aham. tinha o inglês, legendado. Aí eu comecei a ver ela assim. Vi uma temporada dela. Aí na segunda temporada eles já fizeram dublado. Eu não consegui ver dublado. Porque não batia aquela voz com. Que eu já Sim. tinha escutado a voz Personagem. do cara. Aí original. aí eu provei pra ele que o que ele faz é preguiça dele, é culpa dele total. É Porque, trabalho do cérebro, é só ler. porque ele assistiu um que era legendado, depois foi assistir dublado, ele não gostou Uhum. de assistir dublado. Então, para de pegar o começo de alguma coisa que você vai assistir. De vez de você assistir dublado, assista ele legendado, porque você vai gostar dele legendado, igual você gostou do The Boys. Não, E você não entendeu bem o The Boys? Entendi. Então, não, exatamente. Então faz assim, ó. Primeiro você assiste o filme com o áudio em inglês e a legenda em inglês também, tá? Porque daí você está dando duas... Trabalhando ouvido e leitura. Isso, exatamente. Eu Daí a ensinei segunda ele vez outro que jeito. você assiste o mesmo filme, simplesmente tira a legenda e só escuta o inglês, entendeu? Eu ensinei pra ele, como eu para começo pra ele. Você seria um bom professor, não seria? É, mas aí também, ó. Não, Bota no para currículo que- aí, pô. Eu mostrei pra ele fazer o seguinte, é basicamente isso aí, só que tem mais uma etapa. Tem uma etapa como pra ele entender o filme, coloca lá com a legenda em português. Vê com a legenda em inglês Depois veja com a legenda em inglês e depois sem legenda. e depois veja Ah, sem tá. a legenda. Trabalho, Porque trabalho o ouvido 3 vezes e a leitura uma. é um saco. É um saco. Você vai ver o filme 3 vezes. Só que se você quer aprender, né, cara? Porque, o primeiro quando você viu, você entendeu o filme. Você Sim. viu lá com a legenda em português, você entendeu o filme. Então a segunda vez você consegue prestar atenção em outras coisas. Você sabe E qual na o terceira sentido que vez eles você- estão falando ali. Então na terceira você consegue quando, entender. e quando você está assistindo nessa segunda vez, então, né, no caso, que está ouvindo o áudio em inglês e lendo em inglês, e vendo e ouvindo eles falando, fala ao mesmo tempo, porque você está lendo ali, tá na tela, entendeu? E Fala aí, junto. E como ele aprendeu, como ele assistiu o filme com a legenda em português, na hora que ele for ver a legenda em inglês, ele vai lembrar, opa, Tá falando tal em, coisa. em várias frases ele vai lembrar do que ele leu em português antes, ele fala assim, então isso aqui é isso aqui em português. Entendeu? Então ele vai memorizar isso aí. I can't see. Aí você pegou uma coisa que você aprendeu. Vai ali na livraria, na Cherry Hill Road, em Silver Spring, livraria cristã, eles vendem uma bíblia paralela, em português e inglês, por $20. Ó, que legal. Eu comprei uma e É eu uso no mesmo? programa, no Cavaleiro de Cristo também. Ah, top. Porque daí tá aqui, ó, português, inglês.
Aí, tá vendo? Tem Bíblia assim também, né? Essas coisas. Sem vergonha isso minha mesmo, preguiça. É desse jeito mesmo. Cara, Boa. tem alguma pergunta? Mais? De boa. Ok, Harry. Muito obrigado, cara. Obrigado a Ainda vocês. você tem Te agradeço você muito. tem que Desculpa ensaiar pelo hoje horário. ainda. Não, tá ok. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo papo. Obrigado Oi. por me convidar. Que Thanks for having me over. Entendeu? Que voz, cara. Poxa, Ô, Rock, você não fica nervoso não, essa voz no seu ouvido de noite, hein, Rock? que Cara isso, dele. cara. O cara manda assim. Hey, Tô no. brincando, tô zoando. I only like girls, okay? Ah, aí, Rock, viu, né, Rock? Pô, quem tu não- para de perguntar se o cara é casado, pô. Pra quem não entendeu, cara, ele falou que gosta de garotas, de mulheres. But I give props to Lohan on the soundboard. Props to Lohan on the soundboard. O que você falou? Tá, Não tá se ligado? ali tá funcionando, tá bom. Cara, então, muito obrigado. Te agradeço de coração. Obrigado demais, cara, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Rocky. Obrigado, Arthur. Obrigado, Lohan. Tamo junto. Johan, Okay. BRUS. B-R-U-S. Make sure you check in next time on Bruce Podcast. Caraca, Caraca, mano. chora. Como é que é? Herbert Richards? Como é? Versão brasileira. Versão brasileira. Aí, deixa eu te perguntar, você nunca teve vontade de fazer esse negócio não, de dublagem? Se aparecer Filmes. oportunidade, sim. Eu faço de vez em quando. Tem. Sabe esses vídeos que você tem na companhia, dentro da companhia, que eles ensinam? Aham. Que tem aqueles bonequinhos falando, Vídeo né? institucional. Então, eu já fiz o lance assim. Ah, que legal. É uma viagem, cara, por causa que depois que eu assisti o produto final, porque tinha assim, eles tem a versão em inglês, né? Tem a versão em espanhol e daí tem a versão em português. Então um cara me chamou pra fazer aqui em Silverstream mesmo. E eu fiz a versão português, né? Lá, umas 3 páginas do negócio lá. Pra ensinar o pessoal lá dentro. Depois saiu o videozinho com aquele bonequinho falando e a minha voz. Eu achei muito viagem aquilo, meu. Pô, que legal, Aham. cara. Da hora. Não, muito massa, muito massa. Você leva o maior jeito, né? Voz tem, né, velho? Voz tem, Voz é tem. verdade. Então, gente, é isso. Obrigado. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, Curtir, compartilhar. curtir, compartilhar. É like é curtir, né? Manda vídeo manda o vídeo pro seu amigo que fala inglês. Que É. quer aprender. É. Ou que quer aprender, Rock Santeiro aí. ou que tem uma voz bonita. É, isso aí. Então, gente, obrigado, tamo junto, valeu!